Introdução à leitura do livro de Deuteronômio. O nome Deuteronômio provém da tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, que entendeu a expressão hebraica de Deuteronômio 17, 18, uma cópia da lei, como se fosse uma segunda lei, que quer dizer Deuteros, Nomos, Deuteros segundo, Nomos, lei. Mas esse mal entendido não estava desprovido de verdade, pois o livro relata, de fato, a segunda promulgação da lei nas planícies de Moabe. Deuteronômio repete, assim, em parte, materiais narrativos e, sobretudo, legislativos encontrados também nos outros livros do Pentateuco. Mas Deuteronômio se distingue dos outros livros por alimentar-se de outras fontes, não das fontes javista, eloísta e sacerdotal, como os livros de Gênesis e Números, mas da tradição deuteronômica. Podemos conferir na introdução ao Pentateuco. O primeiro aspecto deste livro, a parte mais antiga, o núcleo legislativo, podemos conferir em Deuteronômio 12, capítulo 12, também no capítulo 26, chamado o Deuteronômio Primitivo. Parece corresponder ao livro da lei, que por volta de 650 a.C., provocou a reforma religiosa de Josias. Conferir 2 Reis, capítulo 22, também capítulo 23. Essa tradição legal contém traços que apontam para Israel inteiro. Depois da queda do Reino do Norte, em 722 a.C., as tradições da aliança cultivadas nos santuários do norte, Betel, Siquém, foram parcialmente conservadas no sul. A reforma religiosa de Josias, porém, lhes acrescentou a centralização do culto no santuário único de Jerusalém. Outro ponto, a moldura narrativa discursiva, podemos conferir os capítulos 1, também 11, 17, no 34, é de data posterior. É obra da própria redação deuteronomista, no século VI a.C., depois do exílio, no século V a.C. O livro foi acrescentado a Gênesis, Êxodo, Levítico e Número para constituir a lei, ou seja, Torá, que é igual a Pentateuco. Vejamos agora alguns pontos ou aspectos do conteúdo geral do livro. Do que o livro fala? Em sua forma atual, o livro se apresenta como um grande discurso de despedida pronunciado por Moisés, pouco antes de morrer, no fim da travessia do deserto e às vésperas da conquista da Terra Prometida. Interpelando os ouvintes, apresenta-lhes as leis a serem observadas na Terra Prometida. Não poupa palavras de exortação, admoestação e ameaça, apelando para o passado luminoso de Israel, para sua missão na história e para as promessas de glória futura. Conclama-o a ser fiel à sua eleição e à aliança com Deus. Para a leitura convém observar algumas peculiaridades literárias. Primeiro, como todo livro é um discurso de despedida de Moisés na fronteira da Terra Prometida, a narrativa histórica, conferir capítulo 1 ao capítulo 4, é embutida no discurso e narrada em forma retrospectiva.
2. Convém sempre verificar de que ponto de vista o texto é formulado. Do ponto de vista de Moisés, contemplando Canaã, desde a morte, ou seja, desde o Monte Nebo, na margem oriental, além do Jordão, ou do ponto de vista dos leitores que já vivem na terra de Canaã, do lado de cá, margem ocidental. Assim, em capítulo 3, 8, o outro lado do Jordão é o lado de lá, mas podemos conferir em Deuteronômio 3, 25, também no 11, 30, é o lado de cá. 3. O livro usa muito a linguagem da personalidade corporativa, ou seja, o modo de falar no qual o grupo todo se incorpora numa pessoa única. Daí, na mesma frase aparecer o vós, indicando os israelitas ao lado do tu, que trata Israel como uma pessoa única. Esse uso estranho para nós reforça a ideia da solidariedade do povo. 4. A atualização da mensagem para o leitor. Moisés usa nos seus discursos com frequência o termo hoje. Isso parece dirigido aos israelitas na fronteira da Terra Prometida, no ano 1200 a.C. Na realidade, porém, dirige-se ao leitor 6 ou 7 séculos depois. É o hoje de Deus. Vejamos agora alguns temas específicos. O primeiro tema específico: herdeiro da pregação profética. Deuteronômio insiste na fé em Deus, generoso nos seus dons e fiel nas suas promessas, ciumento na exigência de fidelidade, total e amor exclusivo. O amor demonstrado por Deus nos eventos da história salvífica e na vida diária deve o povo responder com o culto e com o cumprimento dos deveres morais e sociais. Podemos conferir em Deuteronômios. O Antigo Testamento atinge, assim, uma de suas expressões religiosas mais sublimes. Não admira, pois, que o tempo de Cristo, ao lado dos Salmos, o Deuteronômio tenha exercido uma influência ímpar entre os livros do Antigo Testamento. O próprio Jesus cita várias passagens do Deuteronômio, tanto ao repetir a tríplice tentação. Podemos conferir em Mateus 4:11, como ao apresentar o amor de Deus como o maior e o primeiro mandamento. Podemos conferir em Mateus 22:35 a 39. Um outro ponto dos temas específicos é: em razão das contínuas exortações a reconhecer a ação divina na história humana, a celebrá-la na liturgia e a responder a Deus acatando suas exigências de ordem moral e social. O Deuteronômio continua gozando de uma atualidade permanente. O hoje de Deus, ou seja, o hoje de Deus, a insistência no hoje, faz o leitor atualizar o que Moisés diz aos israelitas no deserto e, através deles, aos seus filhos 6 séculos depois. E hoje, para nós, o que significa? Um outro aspecto desses temas específicos é: o acento especial recebe a gratuidade do amor de Deus para com o povo que ele elegeu, não por ser forte, mas por ser fraco e para testemunhar-lhes seu amor. Conferir Deuteronômio 7, 8. Na mesma perspectiva é acentuado o dom da lei.
conferir Deuteronômio 4, 5, 8. E da terra boa, para que seja um âmbito de solidariedade fraterna e não de exploração. Podemos conferir Deuteronômio 15, 4 a 11. A seguir, apresentamos o gráfico sintetizando o conteúdo geral do livro do Deuteronômio.